Bill, quando você soube, né, do diagnóstico, isso faz muito tempo ou é uma coisa recente? Então, eu fiquei... o meu diagnóstico saiu semana passada. É mesmo? Pra falar a verdade, faz 3 anos que eu tive um pré-diagnóstico de TDAH, né? Na verdade. E aí, esse diagnóstico só veio porque eu tive um ataque de síndrome do pânico. Olha só. Né? E porque foi meio que se agravando com o tempo um problema que parecia uma enxaqueca, que eu começava a ter como se fosse uma crise nervosa mesmo, toda vez, mas eu meio que ignorava aquilo, sabe? Porque Mas você apontou para a mão o que era? Uma dor, formigamento? Era um formigamento que começava aqui assim, ia pro rosto, né? Pegava na boca, o rosto, tudo mais, e aí falavam que era só uma crise de enxaqueca, né? Então eu meio que ignorava aquilo, porque eu não tinha condições financeiras, eu era bem pobre na época e quem sabe um pouco da minha história, que eu não vou ficar prolongando muito aqui sobre isso, mas eu não tinha família, não tinha nada, assim. Então... Mas me conta, então, você pode prolongar, aqui é o momento de prolongar. Esse ataque de pânico faz muito tempo? Faz 4 anos, mais ou menos. Então, antes da sua filha nascer. Né? Foi antes da minha filha nascer. Aí eu tive, né, porque eu mudei aqui para São Paulo, eu era um garoto do interior, né, praticamente, e eu não tinha essa exposição que eu tenho agora, não tinha nada, eu não trabalhava com ninguém famoso, não era conhecido em lugar nenhum, então não tinha uma vida corrida, eu morava numa cidade pequenininha. Então, assim, talvez tudo isso e toda a cobrança, todo o trabalho, toda a mudança de vida, né? Então, assim, tudo. E aí acho que tudo colaborou para isso acontecer. E aconteceu assim, de repente, eu achei, na minha cabeça e pro diagnóstico na hora, pareceu ser TDAH. Só que depois, com esse diagnóstico novo, percebeu que não fazia sentido ser TDAH, porque o que fazia ter a crise do pânico eram pessoas. Tipo assim, era sempre só aconteceu quando tinham pessoas, quando tinha algum barulho. Né? Entendi. Então, e aí foi pegando as coisas, depois o diagnóstico levou um tempo, foi vendo que desde pequeno eu tinha e tudo mais, só que sempre foi negado, foi negligenciado, né? Desde muito pequeno, porque eu não tinha Até alguns anos atrás tinha uma coisa de... né? Levanta, sacode a poeira e vai embora. Só que assim, todo mundo que me via, todo mundo que me conhece desde novo, sempre falou assim: o Bill é muito louco. O Bill é doido. O Bill é Bem-vindo ao clube. Então, só que assim, uma coisa é o cara falar, o cara é louco. Outra coisa é falar que o cara parece que tá drogado. Entendeu? Sim. Sempre falaram assim: o Bill tá drogado, o Bill tá drogado, o Bill é louco, o Bill usa droga. Só que eu era um cara que nunca usou droga, assim, mesmo, sabe? Tipo, então, assim, as pessoas acham... Droga, eu falo, tipo assim, tirar, ou então fumar pedra, entendeu? Tipo assim, as pessoas achavam que eu usava drogas pesadas. E eu nunca usei drogas pesadas. O máximo era... E, às vezes... e era muito pouco comparado com seus amigos loucos mesmo. Com meus amigos que fumam, entende? Sim. Então, assim, eu usava bem pouco. E, então... Não podia eu não fumava tanto que nem meus amigos que fumam. Meus amigos que fumam fumavam bastante. Entendeu? Certo. Então, eu fumava muito pouco. Só pra vocês se acompanhar. Então, assim... acontecia que as pessoas pensavam que eu era muito louco. Mas essa loucura que eles achavam que eu era porque... eu era eu, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa, agora de curiosidade pura, né? Você, quando fumava esse pouco, né? Já que a gente está falando disso abertamente, né? Quando você fumava esse pouco, você sentia bater muito forte? Muito forte. Você ficava... Ficava doidaço, tipo... Tanto que meus amigos falavam assim que... Ela tá ajeitando você. Tá bom, perdão. Tenha paciência com o meu amigo Bill, tá? Tá. Então ele tem que ficar virado pra aquela câmera. Oi. Você tem que virar pra mim. Tá. Tô puxando o cara aqui, eu vou apanhar. Foi mal aí. Sim? Foi mal. Tenha paciência com o meu amigo Bill. Aí.
Não sufoque o artista. Aí assim, aí o que acontece? Eu ficava batia fortíssimo. Muito forte, eu ficava muito louco. Tanto que eu evitava fumar, ou então eu fingia que eu tava fumando. Isso acontecia muito, cara. Vou contar uma coisa aqui pros meus amigos antigos que eles vão falar. Então é isso. Eles ficavam bravos às vezes quando descobria isso. Que assim, eu fingia que eu tava fumando. Fingia mesmo, tipo, eu colocava na boca assim só e soltava. E alguns falavam, você não vai fumar não? Nem tá fumando. Mas por quê? Eu falava, mas eu tô sim, né? Ou então eu esperava os caras ficar bem loucos pra eu fumar depois. Por quê? Porque eu fumava um pouquinho e eu ficava muito louco. Muito louco, muito louco, muito louco. De tipo assim, cara, eu ficava tão louco que, tipo, de subir na mesa, assim, ó. E ficar, não, eu ficava gritando. Eu ficava de cueca, sabe? Queria tomar banho, pelado, saia correndo. Então, tipo assim, eu era muito louco, sabe? Então, aí eu não queria mais. E o problema é que meus amigos achavam muito divertido que eu era muito louco. Isso é problema. Só que, então, e na adolescência... Porque daí tipo, eles ficam, vamos ver o Bill louco? Toma aí todo mundo queria o Bill louco. Sim. Só que eu falava, caras, eu não gosto de ser louco, entendeu? Sim. Eu sei que vocês curtem que todo mundo fique louco e é legal que eu seja louco, só que eu não gosto de ser louco, tá ligado? Quero ser um cara normal. Eu quero ser um pouco mais normal. E às vezes eu queria curtir a festa sem estar louco, tá ligado? Entendi. Então, assim, era chato, entendeu? Só que, mesmo assim, mesmo eu não louco de droga, eu ainda era muito louco, entendeu? Entendi. Os caras ainda achavam que eu tava muito louco, entendeu? Okay. E o diagnóstico saiu semana passada, né? Que... Foi Fala, desculpa. Foi do autismo, né? Do autismo. Isso. Saiu um diagnóstico e tal. E como foi a sensação? Foi reconfortante ou você ficou chateado? Eu fiquei triste na hora que saiu, assim. É mesmo? Na hora eu fiquei um pouco triste, assim. Eu me senti... Primeiro, a primeira sensação que eu me senti foi meio... Foi parecido do TDAH, mas um pouco mais triste, assim. Porque a primeira coisa que eu me senti foi meio traído, assim, pelas pessoas que a primeira coisa que você pensa, você lembra. Eu acho que é legal não se pegar o passado, e bom que pelo menos eu não consigo. Eu esqueço muito do passado, assim, eu consigo esquecer muito fácil, sabe? Isso é bom, então você esquece as dores também. Eu esqueço, muito fácil. Ótimo. Só que assim, mas eu lembrei das pessoas do passado recente, do que elas fizeram pra mim, assim, sabe? Tipo, das maldades que elas aproveitaram da facilidade de eu esquecer as coisas, de eu confundir as coisas e elas me pressionarem. Ou então, por exemplo, a pessoa vai lá e grava um áudio meu falando alguma coisa, né? Eu falando um momento que eu tô falando um monte de bobagem, ou surtando, falando alguma coisa que eu não falaria se eu não tivesse surtado, por exemplo, assim, sabe? Entendi. E ela grava esse áudio e distorce essa conversa e mostra pra outra pessoa, por exemplo, Entendi. E me pinta como um monstro. Entendi. E aí, tipo, você fala, nossa, cara, que coisa ruim, sabe? E aí você vê que droga, bicho. Que droga, sabe? E já fizeram isso tantas vezes comigo na vida. E não só agora na vida adulta, mas imagina quantas vezes já fizeram isso comigo. Sim. E aí você... Se aproveitar de uma certa ingenuidade, né? Porque tem uma ausência de malandragem. Isso, vezes, e aí né? você pensa, cara, quando você faz o teste, eu até comentei com você antes lá, eu vi que é como se o autismo, é como se é PCD, cara. Tipo, é como se um cara que não tem o cara não tem uma perna, por exemplo. Eu não tenho aquele determinado X ali. Eu vou continuar errando aquilo sempre. Eu preciso da ajuda de alguém, entende? Mas num determinado Y eu tenho muito mais. Então, assim, no determinado Y eu vou tirar, sei lá, uma nota muito maior, mas nesse X eu vou ser horrível. Sempre vai bombar. Sempre eu vou bombar. Tá. Então, assim, aí essa pessoa vai ficar sempre usando esse
o meu ponto fraco contra mim, entende? E isso é muito maldoso, sabe? E eu lembro disso acontecer, tipo, recentemente, sabe? Então, assim, aí quando eu descobri, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Foi tipo, nossa, como pessoas já fizeram isso comigo e fazem, sabe? E agora que eu sei, pelo menos eu sei agora me proteger desse tipo de pessoa, desse tipo de acontecimento. Sim. Entendeu? Tipo assim, eu falar, eu sei que eu vou, por exemplo, eu não posso falar tal coisa. Eu não posso entrar em determinado assunto. Eu não posso cair nesse tipo de cilada maldosa. Eu não posso ir em tal lugar com tal pessoa. Eu não posso fazer tal coisa, porque eu sei o que vai acontecer, entendeu? Sim. Mas então, que bom, né? Porque eu acho que no fim das contas, apesar dessa sensação, dessa angústia, essa tristeza, você foi um ponto que marcou que agora daqui pra frente você já tem uma outra visão sobre uma consciência dessa vulnerabilidade diante das outras pessoas. Sim. E você pode se proteger um pouco mais, né? Sim, graças a Deus, tipo... Mas é isso, eu acho que assim, todo mundo que suspeitar que tem alguma condição assim... Porque eu nem suspeitava, cara. Eu só achava que eu era um cara diferente, assim. Eu nem ia atrás, eu nem fui atrás, sabe? Eu meio que... assim, sabe? Eu nem me importava, cara. Tipo, eu era uma pessoa que não se importava. Eu só fui atrás porque eu comecei a ter crise de síndrome do pânico. E eu achei que eu tinha TDAH, entendeu? E aí, quando eu tive que refazer os exames, aí me falaram que eu tinha o autismo, né? E aí os testes mostraram tudo, depois de muitos testes, que é um monte de exame que eu tive que fazer, e explicou tudo certinho. E isso mudou agora minha visão do que é a vida.